vamos, neste momento, eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Estamos já há algum tempo estudando este Evangelho e chegamos então ao capítulo 8. E é inclusive um capítulo cheio, repleto de muitas verdades que são aqui reveladas neste capítulo, um capítulo essencial na estrutura do pensamento de João, da doutrina de Cristo. E eu quero ler com vocês, então, os primeiros 11 versículos, ok? Acompanhe na leitura em nome de Jesus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Queridos, vamos começar hoje a meditação, nossa reflexão de todos os domingos. No caso, vamos começar o capítulo 8 hoje. Nós não temos como terminá-lo hoje, em razão da profundidade desse texto. Um texto que, contendo 59 versículos, aborda várias situações, aborda vários temas, inclusive, embora tenha um tema geral. O tema geral do capítulo 8 é o pecado, é a natureza do pecado, é o poder do pecado e, sobretudo, é a cura de Deus oferecida ao homem para libertá-lo do pecado. Portanto, é um capítulo que negativamente fala acerca do pecado, das suas consequências, da sua natureza, mas positivamente falando, é um capítulo que vai falar acerca da libertação do pecado. E nós temos muito a falar sobre o pecado, no seu aspecto negativo, e temos muito também a falar acerca da libertação do pecado, porque infelizmente nós vivemos num tempo em que poucas são as pessoas que compreendem o que é o pecado. Na verdade, as pessoas têm todo um conjunto de itens que elas julgam ser pecado, porque acham que o pecado é fazer isso ou fazer aquilo outro, é comer isso ou comer aquela outra coisa, e fazer isso e falar e dançar e cantar e fazer outras coisas. E enquanto isso, o pecado, conforme a Bíblia ensina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fica sem o devido conhecimento, sem o devido entendimento. Então é preciso que nós falemos muito acerca disso, e sobretudo acerca da libertação do pecado. A libertação não é algo que ocorre do dia para a noite. Ninguém se engane.
Até mesmo porque existe um conceito, não sei se vocês já ouviram, certamente, mas a pessoa, às vezes, tem uma vida desregrada, uma vida pródiga, uma vida, enfim. E aí, de repente, ela se converte, ela aceita Jesus. Já ouviram isso, né? Aí, ao aceitar Jesus, agora ela se integra a uma comunidade cristã, e ali ela vai assimilar todos os preceitos daquela comunidade, todas as regras de usos e costumes daquela comunidade, e ela então tem uma mudança radical de vida comportamental. Ela deixa de falar palavrão. São algumas palavras que devem ser evitadas, né? Algumas pessoas entendem que o palavrão é meramente aquela forma, embora não seja efetivamente. Ela deixa de frequentar alguns lugares que a sua comunidade cristã ou evangélica acredita que ser imprópria. Ela deixa de comer alguns alimentos e beber algumas bebidas, deixa de assistir a alguns filmes, deixa de ouvir algum tipo de música e passa a praticar tudo o que aquele grupo chama de sagrado, de santo, de sacro, de Deus. É como eles dizem, né? Eu deixei o mundo e agora eu só posso fazer, falar, cantar, proceder de acordo com as coisas de Deus. Faz uma dicotomia entre coisas do mundo e coisas de Deus. E daí ela pensa, eu estou liberta. Aí vem os testemunhos, né? Porque Deus me libertou. Como se a libertação fosse meramente objetiva e que se realizasse num mero conceito ou, no máximo, com algumas mudanças comportamentais. Então, vamos verificar. O próprio Jesus vai nos ensinar acerca da libertação do pecado. E nós vamos verificar que, de fato, essa libertação orgânica que ocorre no ser do homem é uma libertação ontológica. É uma libertação do coração, da alma, que ocorre na mente, nas vontades, nas emoções. Ela ocorre na mesma proporção em que nós vamos conhecendo e assimilando a verdade de Deus. Em outras palavras, não existe libertação real sem o conhecimento da verdade. O próprio Cristo vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não há outro meio de o homem ser liberto dos medos, das angústias, da acusação, da transgressão ou de qualquer outra coisa relacionada ao pecado, senão pelo conhecimento da verdade. E como nós sabemos, todos devem saber disso, nenhum conhecimento nos vem pronto, acabado, ou vem. Por exemplo, para você poder chegar ao seu atual entendimento das coisas, foi preciso que você, desde a infância, passasse por um longo processo de educação formal, familiar, religiosa. E aí você foi obtendo paulatinamente conhecimento acerca de muitas coisas. Estou falando sobre o conhecimento meramente humano e secular, não da verdade. E hoje você chegou a essa situação, essa condição que você tem de intelectualidade, e você sabe que você não sabe ainda, ou não. Mas é verdade que muitas coisas você conseguiu se libertar de muitas coisas, na medida em que você foi conhecendo os fenômenos e os fatos por detrás dos fenômenos. E, do mesmo modo, acontece com um crente, ou com um homem que se converte ao Evangelho, e que então começa a experimentar um processo de libertação profunda, porém, essa libertação, ela vai acontecendo proporcionalmente ao conhecimento que você vai adquirindo. Não é sem razão que o diabo, o pai da mentira, ele mantém muitas pessoas atadas, presas, não libertas, na medida em que ele engana as pessoas com falsas doutrinas, falsos conceitos equivocados, distorcidos, de modo então que, imagine que o maligno não trabalha somente, por exemplo, como se pensa, um modo cristão de pensar,
no meio das drogas, ou por meio de um homicídio, de um tráfico de drogas, mas ele age também e, sobretudo, no meio religioso. Porque enquanto as pessoas estiverem religiosamente envolvidas nas suas atividades, e conquanto enganadas com respeito à verdade, mas ela pensa que tem e conhece a verdade, e estando ela então iludida e enganada, está ela ao mesmo tempo completamente atada e não pode experimentar a libertação que vem de Deus. Então nós vamos começar hoje o capítulo 8 de João, e vamos ficar aí algumas semanas. Hoje eu quero tocar apenas na superfície do texto, e nas próximas mensagens nós vamos aprofundar um pouco mais nas camadas interiores e mais profundas do texto. Todo texto ele tem ali uma camada superficial, à vista, que qualquer pessoa ao ler logo enxerga. Mas também tem camadas inferiores, mais profundas. Quanto mais você adentra o texto, mais ele vai revelando as preciosidades aqui contidas. E como o Evangelho de João é um evangelho extremamente rico em relação aos outros evangelhos, sem nenhum demérito aos outros e sem prejuízo aos outros, é porque o Evangelho de João é um evangelho orgânico, é um evangelho transcendente, um evangelho cuja origem se liga ao princípio ou mesmo à eternidade, quando o próprio João declara, no princípio, ele começa assim, era o verbo. Diferentemente de Mateus, que começa falando do Jesus Nazareno, filho de Abraão, filho de Davi, temporal. Diferentemente de Lucas, que começa com Jesus Nazareno para levá-lo até Adão, também no tempo. João não, ele remete à eternidade, dizendo, eu quero apresentar para vocês o Logos eterno, aquele que é o próprio Deus, aquele que é a vida dos homens, aquele que é a luz e que veio ao mundo, se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é sobre esse ponto de vista, a partir desse ponto de vista, que João então coloca suas palavras, e por isso é um evangelho extremamente rico. Então, chegamos num episódio que a Sociedade Bíblica intitula A Mulher Adúltera. Talvez tenham outras versões que colocam a mulher pecadora, não é? Mas é um fato interessante, porque logo nós nos deparamos com alguns problemas. Eu quero hoje, se o tempo me permitir, tentar resolver dois grandes problemas que nos são aqui apresentados no capítulo 8 de João. O primeiro problema é o embate que ocorre entre a palavra escrita em tábuas de pedra, e a palavra encarnada, que é o próprio Cristo andando entre os homens. Temos que nos lembrar que João, sobretudo João, ao nos falar acerca do Cristo de Deus, ele vai colocar o próprio Cristo como sendo a palavra. A palavra não enquanto códigos de conduta, códigos morais, códigos éticos, mas a palavra numa pessoa. Ele diz, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então já começamos a corrigir conceitos. Quando se fala a palavra de Deus, nós devemos remeter o nosso entendimento ao próprio Cristo. Ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando você fala Logos, você está usando uma palavra do grego. Quando você fala ele é o Verbo, você está usando uma palavra do latim. Quando você fala ele é a palavra, você está falando em português. Então não importa se você fala Logos, verbo ou palavra, o certo é que o Cristo de Deus é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E João vai repetir essa ideia e essa verdade também no livro do Apocalipse, por ele escrito, capítulo 19, quando ele fala a descrição da segunda vinda de Cristo, ele diz que Cristo vinha montado num cavalo branco, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seu nome é a Palavra de Deus. Então nós devemos entender que, a despeito de todo o valor e a preciosidade que nos são as Escrituras,
enquanto o veículo, o meio material, por meio do qual nós recebemos a palavra de Deus enquanto informação, a despeito disso, nós devemos amar a palavra de Deus enquanto o próprio Cristo. Nós devemos, inclusive, perceber que não raras vezes a própria Escritura, enquanto instrumento material que traz a revelação, ela própria se relativiza, muitas vezes para tornar a palavra de Deus única e absoluta. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é poderosa para salvar. A palavra de Deus é o próprio Deus agindo e se manifestando no homem para salvá-lo completamente. Ao passo que as Escrituras, ela tem sim as suas limitações. E por que as Escrituras, enquanto livro ou registro da história nos livros, ela tem as suas limitações? Por alguns motivos que são claros para nós. Primeiro, porque embora inspirada, e devemos entender que enquanto a inspiração de Deus, não significa que o Espírito Santo possuiu Paulo, ou possuiu Pedro, como Pedro tivesse ficado possesso do Espírito de Deus, ou possuído do Espírito de Deus, e Paulo, então, escrevesse a Bíblia. Não pense você que a inspiração é como as musas de Homero, que quando Homero ia começar os seus textos, ele então invocava as musas para elas soprarem e falarem aos seus ouvidos os cantos. E aí ele escrevia. E não é assim que ocorre a revelação da palavra de Deus. Ou não é assim que que as Escrituras foram realizadas. A palavra inspiração, toda Escritura divinamente inspirada por Deus é útil. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, é-nos claro que o termo inspirar, inspiração, significa soprar. Ou seja, o Espírito Santo soprou como quem sopra um barco a velas, para direcionar os oráculos divinos, para que eles registrassem aquilo que era necessário que se registrasse, para que uma vez registrado viesse a significar algo espiritual. E não somente algo que signifique uma outra coisa, mas verdades que foram ensinadas pelo Espírito Santo a eles. O apóstolo Paulo vai dizer claramente que os seus textos que ele escreveu, as suas cartas, foram o resultado da revelação que ele teve, porque Cristo o ensinou acerca das verdades eternas. Quando ele esteve no deserto da Arábia, assim que ele foi chamado para o apostolado, ali no caminho de Damasco, ele caiu prostrado por terra, e então ele ficou 2 anos recluso. E de que maneira? Fazendo o quê? Fazendo toda uma leitura, e uma releitura, e uma atualização do Antigo Testamento. Ele tinha que fazer a leitura novamente, porque a visão e a experiência que ele teve com Cristo, o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, essa revelação não casava com o entendimento atual que ele tinha dos textos de Moisés e dos profetas. Ou seja, todo o conhecimento que Paulo tinha acerca da lei e dos profetas não coincidiam com a visão que ele teve do Cristo encarnado, a palavra encarnada e ressurreta. Então ele tinha que fazer a releitura para saber onde é que esse Cristo maravilhoso se encontra nas páginas do Antigo Testamento. E então, na medida que ele lia ou relia o Antigo Testamento, ele próprio vai testificar que por várias vezes ele foi arrebatado, ora ao terceiro céu, ora ao paraíso. O próprio Cristo disse a ele que o Cristo ressurreto haveria de aparecer a ele por diversas vezes. E nas muitas vezes que ele aparecia para Paulo, eles conversavam e Cristo ensinava a verdade. Agora, no momento de escrever suas epístolas, ele não estava psicografando, não é? Não, ele estava consciente em si, tomado do conhecimento de Deus que foi imprimido no seu coração, e agora, frente aos problemas das igrejas, os problemas atuais do seu tempo, lógico, os problemas pragmáticos, as questões práticas,
ele então escrevia: olha, eu vou escrever para vocês, vocês irmãos de tal lugar, graça e paz para vocês. Ele está possuído? Ele está tomado um negócio, uma extra? Não, está falando, ó. Pois é, eu estou aqui com Timóteo em tal lugar, fui perseguido assim. Olha, com respeito àquele problema que o fulano falou, é assim que deve ser feito. Ele vai falando, ensinando, escrevendo. Então, nesse sentido, a Escritura, enquanto texto, passa pelos homens. Não cai um livro do céu, pronto, escrito, com letras de ouro, como Joseph Smith alegou ter recebido as placas de ouro escritas. O anjo Moroni. Vou ficar com Moroni. Vou ficar com Moroni, porque eu sempre soube que era Moroni. E esse nome aí pode confundir com aquele pregador norte-americano. Aí para não confundir, vamos ficar com Moroni mesmo, né? Enfim, não foi assim que aconteceu a Escritura. A Escritura, ela passa pelos homens ao longo da história. E ao passar pelos homens, ela vem também carregada de cultura, de costumes, de entendimentos do tempo. Então é preciso que nós entendamos essa dicotomia, Escritura enquanto texto e palavra de Deus. E isso no capítulo 8 de João nos fica muito claro, quando a palavra de Deus brada com bastante autoridade e se manifesta e se revela enquanto a verdade absoluta que é o próprio Deus, ao passo que aquilo que foi dado num determinado tempo, por alguma razão, que nós veremos o motivo, acaba cedendo à palavra de Deus. Estava Jesus no templo, certa manhã, ensinando as pessoas. Daqui a pouco lá vem uma multidão de pessoas, liderada por líderes religiosos, fariseus, escribas, trazendo uma mulher que fora pega no flagrante ato do adultério. O próprio texto fala e nos afirma que, na verdade, em termos populares, eles estavam armando uma casinha para Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa situação de contradição, de desafio, de desobediência. Na verdade, tudo que eles queriam naquela ocasião era simplesmente ter de que acusar a Jesus. Porque tendo de que acusar Jesus, eles teriam um motivo para poder crucificá-lo, para poder matá-lo. Eles odiavam a Cristo. Capítulo 8 é claro, eles odiavam a Cristo. Então eles contrataram, né? E ali criaram uma situação de adultério. Algum deles certamente, ou dois deles, não sei, foi lá, chamou uma mulher prostituta, pagou o serviço, falou assim: ó, quando eu mandar aí o zap para vocês podem entrar na casa que está acontecendo. Na hora H, todo mundo lá, ou que seja o adúltero e a adúltera, mandou o zap lá para os fariseus e escribas: olha, está na hora. Arrombaram a porta, abriram a porta, estavam lá os dois, e agora pegaram essa mulher e vamos levar a Jesus. E logo o que estava com ela também se vestiu e já entrou no meio da multidão para acusar também. Cada um carregando uma pedra à mão. E agora eles traziam, imagine você, o texto escrito por Moisés. Mestre, veja o que nós encontramos. Uma mulher pega no flagrante adultério. Veja que nem vestida ela está. Do modo como pegamos está aqui. A mulher caída, prostrada, ela sabia que ela ia morrer. A lei é inexorável. A lei não perdoa. A lei condena. Afinal, o apóstolo Paulo ensina acerca da lei. E não é de qualquer lei, como alguns querem manipular o pensamento. É a lei escrita em tábuas de pedra. Me refiro a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se a lei escrita em tábuas de pedra se revestiu de glória, portanto, o decálogo, os 10 mandamentos. Paulo diz: a lei é o ministério da condenação e da morte. O que se entende por ministério da condenação e da morte? É que a lei foi dada com o objetivo: condenar e matar. Ministério é a incumbência, é o serviço que se deve prestar
Moisés era o ministro do ministério da antiga aliança. E a base desse ministério era a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos. Traziam eles então a lei, está aqui. Mestre, veja, esta mulher foi pega no flagrante ato de adultério. E na lei, esfregaram no rosto de Jesus. Vamos começar Jesus por aqui. Êxodo capítulo 20. No versículo tal está dito, não adulterarás. Viu? Agora vamos para a lei complementar. Saber como é que se aplica esta lei quando alguém a transgride. Vai para Deuteronômio capítulo 20, salvo engano. Se você não encontrar o capítulo 20, você vai encontrar em qualquer um dos capítulos do Deuteronômio. Quando diz, quando uma mulher e um homem adulterarem, será morto o adúltero e a adúltera. E você pode ler todo o texto que não existe nenhuma exceção dessa regra. A lei, ela não perdoa. A lei é o seguinte, você agrediu, é pecador, merece morrer. Alguém pergunta, pastor, mas quem foi que deu essa lei? Foi Deus que deu a lei? Foi Deus. Ora, então foi Deus que deu a lei, sabendo que o homem é pecador, sabendo que o homem transgredia para matá-lo? Não. Aí é que está o grande detalhe. E é nisso que consiste, eu falo, a fragilidade do texto escrito, em oposição à palavra de Deus, que é aquilo que se deve ver, subjacente à letra, enquanto o espírito da verdade na própria lei. O apóstolo Paulo nos ensinou isso categoricamente, no livro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8. Ele explica que a lei nunca foi dada, jamais, com o objetivo, como se Deus tivesse uma expectativa. Eu vou dar a lei para o homem para ver se resolve o problema do homem. O homem está muito pecador, então eu vou dar a lei. E Deus agora estaria na expectativa de que o homem a cumprisse absolutamente. Tampouco queria Deus matar os transgressores. Pastor, mas como não? A lei é clara. O adúltero e a adúltera deverão ser mortos. A questão é que quando a lei ela recaía sobre o homem, a ideia era a seguinte. Primeiro, a lei é dada para tornar o pecado conhecido aos olhos dos homens. Ou seja, a partir do momento que existe uma prática, seja ela qual for, e uma lei, então, é feita para, então, criminalizar aquele ato, ou para definir aquele ato como sendo um crime ou um pecado que seja, a partir deste momento, a pessoa agora, tendo a lei, ela tem conhecimento de que aquilo que ela faz não deve ser feito. Então a lei, como diz o apóstolo Paulo, ela é dada primeiramente para dar nome ao pecado, para tornar o pecado conhecido do homem. O homem tem que ter o conhecimento de que tal e quais práticas ferem a santidade de Deus e ferem o juízo e a justiça de Deus. Ele tem que saber que ele, enquanto um homem criado à imagem de Deus, ele precisa de transmitir a glória de Deus, ele precisa manifestar a imagem de Deus, ele precisa viver à altura daquilo para o qual ele fora criado. E para tanto existem os mandamentos, os estatutos, a lei, para dizer, olha, não é esse caminho que Deus quer que você siga, é por esse outro caminho. Ou seja, primeiramente o conhecimento formal e objetivo do pecado. Segundo, a lei foi dada para mostrar quão perverso é o pecado, quão maligno é o pecado. Todas essas informações estão lá em Romanos capítulo 7. Leia todo o capítulo, tudo que eu estou dizendo está bem registrado lá. Eu não posso ler todos os textos, porque nós despenderíamos muito tempo e a cada pausa, a cada leitura do texto, tá bom? Eu falo o texto completo, vocês verificam em casa. Então vem a lei para mostrar quão maligno é o pecado. E agora o homem que tem conhecimento do que é o pecado, e ele já entende quão perverso e quão maligno é o pecado, agora esse homem, conhecendo, ele se põe e se propõe a agradar a Deus.
E é neste momento que ele descobre uma outra coisa. E mais uma vez, está aí o papel da lei. Ele descobre que ele é carnal. Que os mandamentos são espirituais. Que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é boa. Não tem problema algum com a lei, mas o problema é ele. O homem é que tem problema. Porque a natureza do homem é incompatível à natureza da lei. A lei reflete a justiça de Deus, a santidade de Deus. E o homem, quando tenta alcançar tal e qual padrão, ele descobre: miserável homem que sou. E é neste momento, depois que o homem tenta e não consegue, ele tenta outra vez e não consegue. Alguém que já passou por isso? Tentar algo e não conseguir? Tentar viver de certo modo e não conseguir? Eu sei muito bem o que é isso. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu experimento até hoje essas coisas. É você querer fazer, querer proceder, querer ser, mas você é pego num ciclo vicioso de quedas, de transgressões, e aí vem a culpa, e aí vem um problema. E neste momento, quando o homem, Romanos capítulo 7, ele tenta, não consegue, ele cai nesse ciclo vicioso, até que um dia ele descobre: eu estou errado. A lei me ensina algo. Eu nunca vou alcançar esse padrão, porque eu sou escravo da lei do pecado e da morte. Escravo. Então, neste momento, ele clama: miserável homem que sou. Quem me livrará? Quando ele diz quem me livrará, a lei está chegando na glória da sua razão de ser, para o qual Deus a concedeu ao povo de Israel. Levar o homem a clamar por um Salvador fora de si. Porque até agora, ele queria salvação por intermédio dele mesmo, do seu próprio ego. Agora ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, a salvação deverá vir de outro, não do meu ego. E aí a lei cumpre o seu papel. Mas para entender isso, nós tivemos que pegar e tomar os conceitos e a revelação do Novo Testamento. Então a palavra de Deus é aquilo que é a verdade, que é o próprio Cristo enquanto a palavra viva de Deus, ou a verdade enquanto a palavra que revela aquilo que o próprio Cristo é em realidade. De modo então que agora estão os fariseus e escribas dizendo: está aqui a lei. Em outras palavras, sabe como é que eles entendiam a lei? Sabe como é que eles entendiam a Escritura? Eles entendiam: bem, se Deus disse que adulterar é pecado, então é pecado. E se Deus disse que é para matar o adúltero, então é para matar, acabou. E com isso eles pensavam e se enganavam. Estavam eles cumprindo a vontade de Deus. Matar uma pessoa apedrejada e sair com um sentimento de realização e de ter agradado a Deus. Final do dia, fazer o balanço. O que você fez hoje? Não, hoje eu estou feliz porque hoje eu consegui atingir a meta do cumprimento da vontade de Deus. Hoje de manhã acordei, fiz as minhas orações. Olha que maravilha. Tem dia que eu não faço, como depois fiz as orações, saí de casa em espírito, né? E saí meditando no Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E nem tal, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, tal. Aí passei, mas quando deu ao meio-dia, você imagina, conseguimos pegar uma mulher no flagrante ato de adultério. Conseguimos pegar. A satisfação do homem enganado é conseguir o flagra. Pegar na hora H. Fazer justiça. Cumprir a lei. E o engano é tão grande. Quantas pessoas não estavam no meio daquela multidão com a pedra? E se a mulher foi pega no flagrante ato de adultério, era estranho que só tivesse ela sozinha, sem a presença daquele que estava com ela adulterando. Não é estranho? Se é flagrante ato, e o pecado de adultério não é só para a mulher, para o homem também, onde deveriam estar os dois, para ser lógico. Mas não. As pessoas nem pensam, elas não refletem, elas querem o cumprimento da lei. E então agora, diante de Jesus, foi lá levar, ou melhor, é o dia da pessoa que está contando, né? E nós conseguimos pegar alguém no flagrante ato de adultério. E nós levamos lá para o
vale e nós apedrejamos. Que maravilha! Eu dei a primeira pedrada. Quando pegou aqui na fronte, eu vi o sangue correr. Em seguida veio a segunda pedra, a terceira, a quarta, todo mundo apedrejando e dando glória a Deus, porque nós somos servos de Deus e seguidores da Escritura. Está escrito: deverá morrer, ser apedrejado, sentença de morte, o adúltero e a adúltera. E a pessoa agora, no final do dia, está com uma sensação de dever cumprido, de quem agradou a Deus por cumprir a sua vontade. Grande engano. Eu sei que alguém pergunta: pastor, mas está escrito lá, está mandando, é lei. Grande engano. As letras nos enganam. Quando nós olhamos para o texto frio, rigoroso, inflexível, e com isso achamos que conhecemos a Deus. Não se pode conhecer a Deus de fato e de verdade lendo o texto de Moisés, nem dos profetas, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de ninguém, a não ser que nesse texto brote, salte dessas letras o espírito da palavra. É preciso que quando eu leio a Bíblia eu não tenho que estar preso às letras, mas eu tenho que procurar onde está Cristo aqui dentro. Porque se Ele é a palavra de Deus, eu preciso encontrá-lo. E essa dicotomia, ela existe de fato, que o próprio Cristo declarou para os fariseus e escribas em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, vocês leem as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, vocês são mestres nas Escrituras, vocês estão de parabéns no estudo meticuloso das Escrituras. Tomando um texto de Paulo lá emprestado, vocês são berianos contra as Escrituras. Que maravilha. Só tem um problema: vocês se esqueceram que ela é um testemunho de mim. Ela fala a meu respeito. Sabe qual é a finalidade da Escritura? Falar dele, revelá-lo. Não tem função em si mesma, não tem um fim em si mesma. Ela deve ser o testemunho da palavra de Deus. E contudo, embora vocês estejam aí lendo e estudando meticulosamente a Escritura, vocês não querem vir a mim para ter desvida. O que significa que é muito provável e é muito fácil que alguém se mantenha um fiel discípulo da Escritura, porém seja um inimigo da palavra de Deus. Muito simples. Entendem isso? Eu sei que não é fácil entender isso. Não digo entender com entendimento. Assimilar e você ter paz com respeito ao que eu estou dizendo. Na verdade, eu gastei 40 anos da minha vida para entender isso. 40 anos lutando, quebrando cabeça. E hoje eu estou praticamente aprendendo a andar novamente. Quando compreendi que eu preciso da palavra de Deus, porque a Escritura nunca resolveu o meu problema. Nunca. A Escritura me deu capacidade de entendimentos diversos que foram mudando ao longo do tempo, para eu discutir e vencer muitas batalhas intelectuais, teológicas. Na verdade, eu nunca não me recordo de algum dia ter perdido um debate. Se bem que nesse âmbito aí ninguém sabe quem ganha, porque todos perdem, mas eu nunca me recordo de ter falado assim: é engraçado, não tinha visto isso. Me desculpe, eu não me lembro disso. Eu me lembro de ter vencido todos os meus antagonistas no campo da religião, das doutrinas, da teologia. Porém, não me fez dar um passo em direção a uma vida espiritual saudável. Talvez cada vez que eu lia e discutia mais, eu regredia. E somente depois eu comecei a dar atenção à palavra de Deus, foi eu comecei a me enxergar. É um outro aspecto que eu quero apresentar daqui a pouco para vocês, quando você começa a se conhecer. Porque até então meu olhar estava para as doutrinas, para as formalidades, para os arranjos, para os esquemas, para os silogismos.
De repente, quando tudo isso se perde, agora você só tem um lugar para onde olhar, para dentro de si mesmo, que a palavra penetra o nosso ser, e ela, de tão viva e eficaz, ela começa a apontar dentro de você o que é alma, o que é espírito, o que é carne, o que é de Deus, o que é do demônio. E isso cria uma revolução dentro de você. Aí a palavra começa a fazer os efeitos, não imediatamente de uma cura imediata, mas o primeiro passo é quando você começa a se perceber como tal. Porque o grande problema é que até então nós não conseguíamos nos perceber. Mas eu vou chegar lá. E então está lá aqui os líderes religiosos dizendo, leia Jesus, está aqui, ó. O 6º mandamento, não adulterarás. Está aqui a lei que diz que deve ser morto adúltero e adúltera. Está aqui a lei, está aqui a escritura. E sem entendimento está aqui a palavra de Deus. É lógico que isso aqui não pode ser a palavra de Deus. Pastor, mas se Moisés, inspirado por Deus, escreveu não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Querem a prova que não é? Isso aqui era a lei que Deus deu com fins pedagógicos, de ensinar ao homem o que é o pecado, quão perverso é o pecado, ensinar ao homem que o homem não é capaz de cumprir a lei, não pode salvar-se a si mesmo, e portanto ele precisa de um Redentor. O fim da lei, portanto, é apresentar o Redentor. É falar assim, você viu que não deu conta, você, teoricamente, pelo seu comportamento, você está condenado e merece a morte, mas neste momento aparece o Salvador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque agora, trazendo eles diante de Cristo a Escritura, o texto, o pergaminho escrito, tendo ali os escribas para interpretar qualquer situação divergente, porém estava do outro lado, quem? A palavra de Deus. Imagine, a Escritura de um lado, a palavra de Deus do outro. E a palavra de Deus respondeu no primeiro momento com um silêncio. Ela nada disse. Porém dizia tudo. O silêncio é muito importante, talvez mais do que as próprias palavras. O silêncio nos dá a oportunidade de parar de falar. Nós falamos tanto. Não falamos? Eu então, se bem que eu falo pouco. Verdade. Verdade. Em vista, né, Rosane, da turma por aí, eu falo pouco. Nós falamos tanto. Tanta bobagem que a gente fala. Tanta bobagem. Quanto mais falamos, mais nos condenamos. E o silêncio, portanto, nos leva a parar um pouco de falar. E quando você para um pouco e ouve o silêncio, algumas coisas que não podiam ser ouvidas em razão dos ruídos à nossa volta, agora são ouvidos. Mas eles não queriam ouvir o silêncio nos seus corações. E continuavam insistindo, Jesus, mestre, está escrito na lei que essa mulher tem que ser apedrejada. Eu quero saber o que tu dizes. Em outras palavras, reformulando de acordo com o que queremos dizer. A Escritura diz isso, e a palavra de Deus diz o quê? Aí a palavra de Deus, vocês querem ouvir? Então eu terei que falar. Vamos começar por aqui. A palavra de Deus diz assim: quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E o primeiro ponto aqui é interessante, porque, observando bem o texto, não diz quem dentre vós não tem pecado. Não diz isso. Quem dentre vós está sem pecado? É um momento atual. Ou seja, quando se diz respeito a um adultério, e você frite a um adultério de uma outra pessoa, você está ali totalmente puro diante daquela cena? Quantas vezes, por causa do pecado de alguém, e você então frente aquele pecado, você é cheio de ares de santidade, cheio de ares de uma moral perversa, maligna, e começa a apontar, começa a acusar, e começa a explicar os motivos por que esse pecado deve ser tratado. Você está puro?
Você está sem pecado, gente, de que acontece? Quando você fala do pecado do seu irmão, você está sem pecado? Você não participa ou do próprio pecado, ou participa cometendo um outro pecado que procura justificar o pecado ou condenar o pecado do outro. Quem dentre vós está sem pecado? Vamos, atire a primeira pedra. Quem aqui está sem pecado? Me fala. Por que o evangelho que nós aprendemos no passado, e esse evangelho natural, impregnado dentro de nós, ensina que nós devemos tacar a primeira pedra? Você aprendeu isso? O que você aprendeu sobre o pecado? Quem se lembra? Como devemos agir quando alguém cai, quando alguém erra? Por que estamos sempre dispostos? Bem, tem um detalhe: se a pessoa que caiu é minha, uma pessoa minha, nós temos uma tendência de ser cúmplice, não? De manipular a situação, de esconder. Mas se a pessoa não for nada minha, eu conheço o irmão tal, mas não tem afinidade com aquela pessoa, não tem laços. Nesse caso, eu agora tenho um comportamento um pouco mais rigoroso. Eu agora já estou também querendo que alguma coisa seja feita para resolver aquilo. Mas se for então a pessoa que é minha inimiga, aí não, eu quero que ela morra. Não é assim que acontece, irmãos? Que evangelho é esse, hein? Que nós recebemos? Distorcido, perverso, maligno. Tirado das Escrituras, esse é o problema. Tirado. Quem assim procede fala, não, eu vou provar para vocês que é assim que tem que ser. Aí você vai procurar textos, fazer um encadeamento de textos, silogismos, para justificar toda violência que se comete contra o outro em nome de Deus. E a pergunta que no final sempre fica, depois de tudo explicadinho, a pessoa fala assim, pastor, eu concordo com você, você está certo, mas o pecado não tem que ser resolvido, não é a pergunta? Sem dúvida. Mas você não tem a solução para o problema do pecado. Só quem tem é Jesus Cristo. E agora nós vemos aquelas pessoas que acusaram aquela mulher, começaram a perceber, aí eles pararam para pensar. Porque para eles poderem saber se eles tinham ou não pecado, ou se estavam sem pecados, eles precisaram pensar acerca de si. E quando eles se voltaram para dentro de si, eles perceberam que nenhum deles tinha condição de atirar a pedra, diz a Bíblia, arguidos na própria consciência. Largaram as pedras e foram se retirando, envergonhados, um, a começar pelos mais velhos. A palavra de Deus diz, diante do adultério, ou de um adultério, diante da adúltera, diante do adúltero, diante de você, diante do ladrão, diante do pedófilo, diante de qualquer circunstância, ele diz, quem não tem pecado? Ou quem está sem pecado? Atire. Se você deseja praticar a justiça, para corrigir o erro do outro, você teria que estar qualificado para isso. Mas você não está qualificado. Eu não estou qualificado. E, portanto, só nos restam duas coisas, de uma ou outra. Ou nos retirarmos envergonhados diante da palavra de Deus, sairmos envergonhados porque a nossa justiça foi desafiada e não conseguiu vencer o desafio. Ou então, permanecer como aquela mulher, prostrados diante da palavra. Envergonhado, sim, mas prostrado, daqui eu não saio.
nu, despido de qualquer veste que procure ocultar o que realmente somos. Este é o primeiro problema que se resolve no capítulo 8, entre a Escritura e palavra de Deus. Um outro problema é exatamente esse, quando chega aqui, aquela mulher nua, prostrada diante de Cristo, que permanece diante da luz. Versículo 12, versículo imediato ao final desse relato, diz: de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Todos que ali estavam diante de Cristo eram pecadores, todos eram pecadores. Nenhum ali estava qualificado, afora Cristo. Todos eram transgressores, todos eram culpados, todos eram pecadores. Em maior ou menor grau, todos mereciam a condenação da lei. Agora, havia uma diferença muito grande. Havia a mulher que, sendo prostituta, sendo uma pecadora, nada tinha a dizer a favor de si mesmo e nem contra o outro. Uma pessoa totalmente nua, se ela foi pega no flagrante de adultério, eu não acredito que tais líderes perversos tivessem respeitado a mulher e dito: olha, vista a sua roupa, precisamos te levar diante de Cristo. Até porque se vestir a roupa tira praticamente o flagrante. É preciso que esteja como está, não mexe na cena do crime, para que se veja. Então aquela pessoa despida. O que significa uma pessoa totalmente sem nenhuma justiça própria e sem nenhuma justificativa pode atirar a primeira pedra, Jesus. O Senhor pode. O Senhor é sem pecado. O Senhor não tem pecado, está sem pecado, não tem culpa, não tem dolo, não tem mancha. Cordeiro Santo de Deus, o Senhor pode atirar a pedra. Eu sei, eles não me mataram, mas o Senhor vai me matar. Vai, porque o Senhor pode atirar a primeira pedra. Mas havia os outros que, sendo tanto quanto aquela mulher, estavam muito bem vestidos. E este é o grande problema, as nossas vestes. Lógico, ao me referir à nudez, eu estou aqui metaforizando a ideia para falar de uma pessoa despida, sem argumento, sem justiça própria, sem justificativa de nada. Ao passo que os vestidos são aqueles que vestem suas folhas de figueira para ocultar o seu pecado, ocultar aquilo que são. E eu não sei qual é a sua situação. Eu dizia agora há pouco a meu respeito, depois de tantos anos, eu conhecendo, ou passando a conhecer, ou pelo menos tendo a chance agora de saber que há diferença entre a Escritura e a Palavra de Deus, agora de repente eu me vejo num estágio. Esse é o segundo estágio, porque o primeiro estágio é o estágio da ignorância. Quem conhece somente a Escritura e não conhece a Palavra de Deus é o ignorante, no sentido de estar cego com respeito a Deus e com respeito a si mesmo. Por isso essas pessoas que assim vivem, elas se acham salvas. E dizem: olha, se você não se converter como eu me converti, você vai para o lago de fogo. Ou seja, eu estou salvo. E pode até pregar a salvação pela graça, pela fé, predestinação, mas o senso de justiça própria está ali, presente. É uma veste que a pessoa coloca em torno de si. E no primeiro estágio não consegue perceber quem ele é. E mesmo quando erra, ele não consegue ver o seu erro como erro. Mas o ser humano passa por um próximo estágio, e nesse próximo estágio, quando ele começa a se confrontar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é tão mansa, não é? Quem dentre vós está sem pecado? Olha a maneira de falar. Se fosse assim: vocês são tudo igual a ela, seus. Olha a maneira de falar. Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma maneira boa de espetar sem espetar. E aí, quando você começa a se confrontar com a palavra de Deus, o segundo e próximo estágio é exatamente quando você começa a se perceber. Aí você sabe: como eu sou um idiota, como eu sou perverso, como eu sou, um cafajeste. Porque nós descobrimos que nós
amamos as pessoas condicionalmente. Aí nós vamos descobrindo que nós não somos capazes de amar incondicionalmente, de perdoar. Descobrimos que nós somos egoístas. Descobrimos que mesmo nós pregando o amor, alto e bom som, e decorando 1 Coríntios capítulo 13, não importa, somos egoístas. A Andresa falou do amor de peixe. A pessoa fala, eu amo peixe. Ela quer dizer, eu gosto muito de comer o peixe. É o sabor que lhe agrada. Ela não ama o peixe, não. Se amasse, fica aí, bichinho. Ei, criaturinha de Deus. Vai, vai. Não é não? Porque ama. Vai, neném, vai. Papai está aqui, tá? Qualquer coisa, papai protege. Mas não, a gente arma uma cilada para o peixe. Aquela rede ali. O peixinho tonto, coitado, não vê a rede. Quando de repente ele vê que não consegue ir para frente, porque alguma coisa impede, que ele quer voltar e está engarranchado. Aí se bate. Aí lá vai aquele que ama o peixe tirar lá, né? Ei, hoje fui com a fatura, eu amo peixe. Aí leva para casa, trata, frita, cozinha, faz uma muqueca, uma coisa. É o nosso amor. É o meu amor. Como é que é o seu amor? Mas tudo isso, a palavra de Deus nos faz ver. E cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa tem a sua própria manifestação do pecado no coração. Tem pessoas que não são capazes absolutamente de cometer um adultério. Mas por quê? Não, pela índole, pela criação. Não, eu penso que o pastor Renato não tem essa capacidade de fazer isso. Imagino. Posso estar equivocado. Tem uns caboclos que tem a carinha de santo, mas é safado. No caso do pastor Renato, o bichinho nasceu numa família de crente, avô crente, bisavô crente, tataravô crente, pai crente, irmãos crentes, ele crente, Rosa na igreja, cantando. Primeira pessoa que namorou, com quem namorou foi a Heloísa. E foi aquele namoro que não podia agarrar. Namoro esquisito aí, doutor. Pode fazer nada, fica só pensando, como será? Podia abraçar, sair para o cinema. A igreja colocava em disciplina. Aí casou com a primeira pessoa. Casou virgem. E está até hoje com a mesma 32 anos. Pensa num guerreiro. Então, nesse aspecto particular, o Renato tem uma certa pureza, porque toda a sua trajetória e a disciplina imposta pela igreja, pela família, o fez ter um rigor em si mesmo nesse sentido. Entenderam ou não? Mas certamente, e isso eu não sei, mas certamente existem outras áreas da vida dele que ele é fraco. E o faz tão pecador quanto o outro. Cada um tem um problema, cada um manifesta o pecado de um modo. Tem gente que é caladinho, não consegue levantar a voz, falar um palavrão, ofender ninguém, mas é mesquinho, murrinha, ganancioso. Esse povo caladinho, falando coisa ruim. Não dá um pão para um pobre que bate na sua porta. É uma maneira do pecado se manifestar. Tem diversas maneiras. Aí quando nós vemos esses pecados que afloram e se manifestam assim, exteriormente, ficamos nós escandalizados e queremos apedrejar. Mas não conseguimos ver os nossos pecados. Mas o terceiro passo é quando não somente você consegue enxergar os seus pecados, mas é quando você também começa agora
a experimentar a libertação do poder do pecado. É quando você começa a ter domínio sobre o pecado. É quando o pecado quer ser e definir a sua vida, e pelo poder do Espírito de Deus que habita em você, que nunca saiu de você, que é o próprio Cristo, é a vida de Deus, é luz em você, por meio de uma consciência transformada, você agora domina o pecado. Você diz não para o pecado. Agora vem, não consegue. É o terceiro estágio e é o que nós mais precisamos e almejamos. Mas há um terceiro e último item, e que eu gostaria de tratar, porque a essa altura alguém ouvindo diz assim: pastor, eu entendo. Muito bonita seus argumentos, são bonitos, tem até algum fundamento. Você lê 1 ou 2 versículos, citou 1 ou 2 versículos, está ótimo, mas e o pecado? Ele existe. Como resolver o problema do pecado? E essa é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Como resolver o problema do pecado? Já desenvolvi estudos sobre isso. Sistematizei estudos. Provei, tem como eu mostrar na Escritura, aqui em Romanos, sobretudo, toda a teologia acerca do pecado, sua natureza, ser liberto do pecado, como, porquê. Entretanto, não é algo que se resolve com facilidade. O certo é, o pecado existe, ninguém pode negar. E o fato é que o homem precisa de libertação do pecado, ou não? O próprio Cristo diz para essa mulher: eu também, e é a palavra de Deus dizendo, não te condeno. A Escritura dizia, mata. A palavra de Deus diz, eu não te condeno. Só que prossegue, vai e não peques mais. Quem aqui já foi e tentou não pecar mais e conseguiu? Uma boa. Toda vez que eu caí, eu ouvi a voz de Cristo dizendo, vai, não peques mais. Eu falei, agora vou, agora vai. Daqui a pouco lá está eu novamente, na mesma cilada, no mesmo problema, na mesma angústia. E lá vem a voz de Cristo, eu não te condeno. Vais e não peques mais. Agora, não, beleza, agora vai. E depois lá está novamente o pecador prostrado. E quando ele diz, vai, não peques mais, quer dizer, o pecado tem que ser resolvido. A palavra de Deus não abona o pecado. Não abona o pecado. Não é porque Deus é amor que agora vamos tocar o terror, pecando. Porque Ele é amor, estamos perdoados. Não, sim, Ele é amor. Agora a questão é que esse amor e essa palavra de Deus deve nos trazer uma solução para o problema do pecado. E além daquele que eu já mencionei, que nós vamos tratar em mensagens posteriores, que é o conhecimento da verdade, existem 2 fatores que geram libertação do pecado. Eu falo libertação num sentido bem amplo, né? Na verdade, essa libertação ela ocorre paulatinamente, porque a libertação não é somente do poder do pecado, mas tem a libertação da culpa do pecado. Não tem? Ou seja, tem um problema da culpa, de uma consciência pesada. E eu preciso também de ter força para ir de encontro ao pecado. Eu tenho que ter força para dizer não ao pecado, é um processo. E até que por fim, por meio do conhecimento da verdade, eu seja liberto também do poder do pecado e seja livre do pecado. E hoje eu quero apresentar duas saídas para o problema do pecado. Portanto, nós não teremos a solução completa hoje. Mas se você somar a de hoje com a da outra semana, da outra, aí você vai perceber que é possível ser liberto do pecado. E talvez a grande boa nova de hoje, desse capítulo, é que há esperança para mim e há esperança para você. Que você não desanime, mas que você procure conhecer os caminhos desta libertação. Primeiro ponto, o que vai gerar a libertação do pecado, ou o que vai resolver o problema do pecado. Vamos colocar nesses termos, né? Primeiro ponto que vai resolver o problema do pecado, o perdão. Quando Cristo diz, eu também não te condeno. O perdão, ele vem para quebrar o ciclo do pecado.
Porque pecado cometido, quando se tenta resolver o problema desse pecado com a nossa humanidade caída, nós cometemos um pecado para tratar o outro pecado. Porque quando alguém atira uma pedra numa pessoa para resolver o problema do pecado dela, porque a lei dizia que tem que ser apedrejado. Então, se ela vai morrer porque foi apedrejada, eu também terei que morrer porque eu matei. E assim nós temos um ciclo vicioso, pecado tentando corrigir pecado. É quando o irmão erra e você fala mal do irmão, achando que com isso você está livrando a igreja daquele mal daquele irmão. Para quanto mais pessoas eu falar, mais pessoas advertidas contra aquele irmão, você está cometendo um pecado da língua solta, da língua grande, o pecado da fofoca, o pecado de contenda, para poder resolver o problema do outro. Imagine. Então, se você quer resolver o problema do pecado, entrar nesse processo de resolver o problema do pecado, se alguém cometeu algum pecado, e você sabe que a pessoa cometeu aquele pecado, você tem que fazer como Jesus. A primeira coisa, perdoar. Põe um fim. Eu não te condeno. Você está perdoada. Perdoar não significa que você não se lembra mais daquela situação. Você não está doido. Você vai lembrar. Mas você não vai lembrar com aquele olhar de condenação. Toda vez que eu olho para o Jails, eu me lembro daquele dia. Perdoar é você olhar para a pessoa com um olhar humano. Olhar divino, né? Humano ou divino? Tanto faz, porque o verdadeiro humano sempre é divino. O olhar humano é um olhar divino. Por exemplo, nós olhamos com um olhar desumano. É você, mesmo lembrando, não levar em conta, não imputar à pessoa a culpa e não chancelar a pessoa com a marca do pecado. Não chamar a pessoa pelo nome do seu pecado. Perdoar. O perdão é o primeiro passo. Só que alguém vai perguntar e dizer, pastor, mas e aí, perdão, está perdoado, e agora? O senhor vai fazer de novo. Calma, mas o problema do pecado está sendo resolvido. O primeiro passo é o perdão. Porque o perdão, ele coloca fim a uma história. Ele coloca fim a um acontecimento. O perdão não reivindica qualquer coisa relacionada àquele passado. Perdoado. Mas segue-se que o perdão, ele vai gerar no perdoado um sentimento de amor e de gratidão. Aí nós nos lembramos de um outro texto, Lucas capítulo 7, versículo 37 em diante. Estava Jesus numa casa, comendo, era um banquete, tinha muita carne, muito vinho, muita comida boa. Estava Jesus deitado ali, encostado. De repente entrou uma mulher, e o texto lá, salvo engano, o título colocado, mulher pecadora. Entrou uma mulher prostituta, mulher da vida. E essa mulher, ela teve que entrar e agir rápido, porque ela não era nem convidada e nem era querida naquele lugar. Primeiro porque era mulher. Naquele tempo tinha um grande problema em relação às mulheres. Segundo que era uma mulher maldita, mal falada. Mulher de prostituições. Quem quer uma mulher de prostituição na sala da sua casa com os seus mais nobres convidados? Quem quer? Nós não queremos aqui dentro, que não é nosso e na nossa casa. Na hora do jantar, entra aquela mulher daquele jeito. Não tem condições, não tem cabimento. E ela entrou, trazia ela um perfume caríssimo. E ela entrou, quebrou o frasco
e despejou nos pés de Jesus. E quando aquele bálsamo caiu, ela pegava os cabelos, esfregava, secando os pés de Cristo e beijando os pés. Se esta mulher, como alguns assim pensam, for aquela mesma do capítulo 8 de João, ou que não sendo, você pode associar todas essas mulheres para criar um todo e uma sequência de eventos que ali representam a história de uma pessoa. E então, quando viram aquela situação, diz a tradição, que Simão, que recebeu Cristo em sua casa, que deu aquele banquete, a tradição diz que ele era um ex-leproso, que por ter sido curado por Jesus, agora dava aquele banquete a Jesus, num gesto de gratidão pela cura. E continua a tradição a dizer que este Simão era tio desta mulher, e que esta mulher era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E que porque eles foram, Marta, Lázaro e Maria, criados sem os pais, teria sido esse tio, Simão, que teria criado eles. E aí continua a tradição que Maria teria se tornado prostituta por ter sido vítima de abuso sexual do seu próprio tio, Simão, toda a sua vida. Que gerou aquele trauma, aquele problema e se tornou no que deu. E agora, quando ele percebe essa mulher entrando e fazendo toda essa cena, daqui ele começa a pensar, se Jesus fosse mesmo um profeta, como ele diz que é, ele saberia que tipo de gente lhe beija os pés. Ele não estaria igual um tonto, sem saber que tipo de mulher é essa. Olha a ideia. E neste momento que Cristo, lendo-lhe os pensamentos, fez aquela ilustração, dizendo, olha, havia um credor. Havia um homem que tinha 2 devedores, um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. O outro lhe devia 50 denários. Ambos eram devedores, ambos tinham dívida. E aconteceu que esse credor resolveu perdoar a ambos os devedores. Vocês estão perdoados. Mas sério? Não, precisa pagar, está perdoado. Podem ir, vocês estão livres. Não me devem mais nada. Olha o perdão aqui. Aí Cristo então pergunta para Simão, dizendo, Simão, qual dos 2 amará mais? Qual dos 2 amará mais? Amará quem? Ao perdoador. Qual foi a resposta? Qual é a sua resposta? Aquele que devia mais. Quanto maior a dívida, maior o perdão. Quanto maior o perdão, maior o amor, a gratidão. E aí entra um outro elemento. Uma vez perdoado, é gerado o amor da gratidão. Cristo disse, essa mulher cometeu muitos pecados. Simão não estava errado, ela cometeu muitos pecados. Muitos. Não foram poucos, não. Mas há um detalhe, os seus muitos pecados estão perdoados. Eu perdoo, disse Jesus. Olha, mulher, olha para mim. Os teus muitos pecados estão perdoados. Aí lá vem a teologia para estragar esse momento tão orgânico. Espera aí. Se é dito que Deus é um só. Deus é uno. E só Deus pode perdoar pecados. Como é que esse homem diz que perdoa o pecado dessa mulher? Você está doido? Você está se fazendo igual a Deus? É o problema de a pessoa perder esse momento. E fala assim, puxa vida. Então quer dizer que essa mulher ela é capaz de pegar um perfume caro, caríssimo, e derramar nos pés do Senhor, porque ela tem um amor muito grande por ti. E esse amor é devido à compreensão, primeiro, da sua condição, consegue ver seus problemas. E quem consegue ver seus muitos pecados, ao ser perdoado, consegue ver o tamanho do amor. E porque ela consegue ver o tamanho do amor, então ela muito ama.
Ou seja, por que nós, aí segue-se essa sequência, perdão, amor, atitude. Essa mulher só pode proceder deste modo, porque ama muito. E só pode amar muito, porque percebeu o tamanho do perdão. Então, o amor não pode ser expresso por palavras. A própria Escritura nos ensina que nós não devemos amar os irmãos apenas de palavra. Meu irmão, eu te amo. Você me ama? Amo. Ô, Nolinha, tem nada a ver com você, viu? A Nolinha chegou hoje para mim, meu irmão, eu te amo. Aí agora eu prego isso, não tem nada a ver. É porque coincidiu. Mas eu acredito que você me ama de verdade. Aquele bife que você fez aquele dia lá é expressão de amor. Ela fez um bife dessa grossura. Desse tamanho. E o nome do bife é malaçado. Não é? Malaçado. Falei, é mal assado? Não, não é mal, malaçado. E como é que é o malaçado? Ela pegou um bifão de alcatra. Aí passou a manteiga no seu óleo, não sei. É assim, pastor. Tacou no meu prato. Falei, não dou conta, não dou conta. Só esquentou o bife, pastor. Não, é mal assado. Não é possível. Não comi. Falei, vai fritar. Aí ela fritou, eu comi, não foi? Bem, pessoal, mas a própria Escritura nos ensina que não devemos amar os irmãos somente de palavras. Rosinei, eu te amo. Que maravilha, ele me ama. Mas e aí? Vai ficar só nisso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Doação é manifestação de amor. Aí João vai dizer, Tiago também vai dizer, se você viu o seu irmão para necessidade e não meter a mão no bolso, você não ama. A não ser que você não tenha. O amor, ele gera atitudes. E aquele homem, Simão, também fora perdoado, só que ele tinha sido aquele que devia 50 denários. Ou talvez não, né? Mas a parábola, ela evidencia a grandeza, o tamanho do pecado. Coloca uma lente de aumento para evidenciar em proporções colossais o tamanho do perdão e, portanto, do amor. Perdão trata com o problema do pecado. E o perdão gera amor, que dá força para o pecador prosseguir e se esforçar por ir e não pecar mais.